Câmara Municipal define as comissões permanentes para o biênio 2019-2020. Rompimento da barragem de Brumadinho motivou uma série de propostas apresentadas na Câmara dos Deputados. E o Jacareí Rugby luta contra o preconceito, proporcionando a inclusão para deficientes auditivos. Entre os nossos convidados, vamos receber o jornalista Rodrigo Vieira. E também o vereador Paulinho dos Condutores do PR. Notícias e prestação de serviços. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha. Começa agora mais uma edição do nosso telejornal Bom Dia Jacareí. Eu e a Leilane estamos aqui todas as manhãs. Bom dia, Leilane. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Pois é, hoje a gente vai tratar aí de alguns temas, né? Vamos falar sobre as propostas que estão acontecendo lá na Câmara dos Deputados para tentar evitar que novas, eu não vou nem dizer tragédia, é uma tragédia, mas que não foi um acidente, né? Para que isso não volte a acontecer. Por exemplo, do rompimento lá da barragem de Brumadinho. Vamos falar também sobre como foi ontem a sessão de Câmara Municipal aqui na cidade de Jacareí, que aí tratou do julgamento de contas dos prefeitos Marco Aurélio e Hamilton. Mas antes de falar esses temas, antes de trazer para vocês as notícias aqui da nossa Câmara Municipal, vamos acompanhar alguns destaques da mídia local e também da Câmara e do Senado Federal no nosso quadro Giro de Notícias. Começamos com o Diário de Jacareí, que fala aí de um projeto, Leilane, que beneficiará famílias de Jacareí com troca de lâmpadas de maior consumo por LED. É isso mesmo, é o projeto Boa Energia na Comunidade da EDP, que vai beneficiar cerca de 500 famílias de baixo poder aquisitivo lá no bairro do Jardim Flórida, que fica na região oeste aqui da cidade, com a substituição de até 3.500 lâmpadas de maior consumo por LED. Os consumidores também são orientados sobre a tarifa social de energia elétrica e concede descontos de até 65% na fatura de energia e realizam negociações de débitos em abertos. Tá aí, então. A gente sempre, falando da empresa da EDP Bandeirante, muitas às vezes críticas, cobranças, uma boa notícia. Uma boa ação. Uma boa ação. Vamos lá, o Jornal O Vale agora, o Jornal O Vale. Ele traz para a gente aí que a inadimplência na RN Vale tem alta, segundo pesquisa do SCPC. O índice de inadimplência do consumidor aqui na nossa região, né, metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, tem um aumento de quase 2% no acumulado do ano passado. Segundo dados, o índice é próximo ao do estado de São Paulo, que teve um aumento de 1,8% na comparação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018. Aumentando então, pessoal, aí inadimplente na nossa região. Vamos para o próximo destaque da agência Senado. Você vê aí, senado.leg.br, Conselho de Comunicação fará seminário sobre violência contra jornalistas. Pois é, o Conselho fez ontem, dia 13, a primeira reunião do ano. Os integrantes definiram a agenda do colegiado, que vai incluir a realização do seminário lá no mês de abril sobre liberdade de expressão e violência contra jornalistas. No segundo semestre, está previsto outro seminário sobre o financiamento de radiodifusão brasileira, com data a ser definida. Então, os profissionais de comunicação aí em pauta no Senado Federal. Vamos agora à EBC, Agência Brasil, Agência Pública de Notícias. Volume do comércio varejista fecha 2018 com alta de 2,3%. Aí tem alta no comércio varejista, tem alta também na inadimplência. Pois uma notícia relacionada a outra é o volume de vendas do comércio varejista no país fechou 2018 com alta, né, de 2,3%. É a maior alta do setor desde 2013. Tudo bem, esses foram os nossos destaques para abrir o telejornal aqui na nossa manhã de quinta-feira. E para conversar um pouquinho com a gente sobre como foi ontem a sessão ordinária, está conosco aqui no estúdio o Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Oi, Elton, bom dia Leilane, bom dia a todos. Então, ontem, quais eram os projetos, Rodrigo? Vamos recapitular para quem está nos acompanhando agora. Bom, eram 4 projetos, né? 3 relacionados às contas dos ex-prefeitos, do Marco Aurélio e do Hamilton, 2006, 2011, 2012. Cada um deles, né, uma conta especificamente separada, né, por
projeto, e um projeto do Paulinho dos Condutores, né, que foi adiado. Depois a gente pode até falar um pouquinho disso também. Mais uma vez, né, foi adiado, já tinha sido adiado no ano passado, é um projeto já de 2018, ele retomou aí para a ordem do dia desse ano, mas foi mais uma vez adiado. Por 10 sessões. Por 10 sessões, a pedido... O Paulinho vai estar com a gente no segundo bloco, vai poder também comentar sobre essa... um pouquinho mais. Isso, a proposta dele dos banheiros, de banheiros químicos, né, de banheiros para os motoristas, né, e os condutores também do transporte público coletivo aqui em Jacareí, nos pontos finais, né. Mas enfim, foi uma ordem do dia importante, né, ontem, por conta desse julgamento das contas. Só uma explicação, acho que antes da gente entrar na questão aí do embate político, né, das discussões, as contas de 2001, elas fazem parte também desse pacote de julgamento. Só que elas não foram apreciadas nessa sessão de ontem, porque tem uma ação judicial a pedido da defesa do ex-prefeito Marco Aurélio, para que essas contas de 2001 elas passassem por perícia técnica. Então, por isso que esse julgamento não ocorreu ainda, até porque na semana passada também, em função desse julgamento, desse pedido de perícia técnica, que foi pedido pela defesa do ex-prefeito, a Câmara aprovou um requerimento, suspendendo o adiamento desse prazo. Quer dizer, essas contas elas têm datas para serem julgadas, né? Elas têm prazo para serem julgadas, porque senão ocorre aquilo que a gente chama de tratamento de pauta. O que é isso? Nenhum projeto mais pode ser votado enquanto essas contas não são apreciadas no plenário. Então, semana passada, a mesa apresentou um requerimento pedindo para adiar o prazo desse julgamento da conta de 2001 em função dessa perícia que está sendo feita. Não há ainda um prazo conclusivo, né, para essa finalização dessa perícia, mas assim que ela for concluída, essa conta de 2001 volta também e vai ser apreciada em plenário. Agora, as outras 3 contas, a gente teve um advogado que veio aqui fazer a defesa, né, dos ex-prefeitos, ele usou a tribuna, se expressou, depois elas foram votadas e foram rejeitadas. Isso. A de se entender o seguinte, essas contas já estavam rejeitadas. Já estavam rejeitadas. Isso. O parecer do tribunal, ele foi pela rejeição das contas. Então, né? Na verdade, os vereadores seguiram o parecer do tribunal. Isso. Na verdade, se a gente quiser entrar, se a gente for explicar isso, a gente tem que retomar um pouco, voltar um pouco no tempo. Lá em 2012, a gente tem que voltar para 2012 para a gente entender esse processo. Em 2012, aqui, a primeira vara civil de Jacareí, o juiz daqui da primeira vara civil, ele concedeu uma liminar para uma ação do Marco Aurélio que pedia a análise das contas em plenário. Porque essas contas, como elas passaram aqui pela Câmara via decurso de prazo, quer dizer, não tiveram apreciação do plenário, o Marco Aurélio julgou necessário haver essa manifestação do plenário. Então ele pediu para a Justiça que essas contas fossem analisadas em plenário. Porque ele falava que justamente o argumento da defesa, quer dizer, o argumento do ex-prefeito era de que o julgamento das contas ocorreu por julgamento fictício. Isso foi o nome colocado aqui. A sessão em que seriam votadas as contas de 2006 foi esvaziada. Os vereadores teriam saído do plenário e aí não haveria quórum para fazer essa votação. Então ele pediu para que essas contas fossem julgadas em 2012. Em 2016, o Tribunal de Contas ele concede uma ADIM, falando que todas as contas, isso do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todas as contas de prefeitos que foram apreciadas ou não foram analisadas via decurso de prazo, quer dizer, não passou pelo plenário, essas contas estavam automaticamente nulas. Não tinha sentido. Diante disso, em 2017, o que a Câmara faz? A mesa diretora da época, presidente Lucimar Ponciano, primeiro secretário Abner de Madureira e segundo secretário doutora Márcia Santos. Eles fazem um projeto para ter uma emenda na lei orgânica, para tirar o decurso de prazo, o termo decurso de prazo da lei orgânica. Eles retiraram, a Câmara aprovou essa alteração na lei orgânica. Foi retirado o decurso de prazo em 2017. Em 2018, diante dessa alteração da lei orgânica em 2017, o que os vereadores fizeram em 2018? Aprovaram um projeto dizendo que, já que na lei orgânica não existe mais o decurso de prazo, portanto, as contas, todas que foram aprovadas ou rejeitadas, que passaram pela Câmara via decurso de prazo, estavam nulas. Precisam ser apreciadas, então. Exatamente. Ou seja, as contas exatamente essas agora, de 2001, de 2011, de 2012.
2006, 2011 e 2012. Né? Então, esse é o processo. Esse vamos dizer assim, a premissa. Tudo que a gente viu ontem é o resultado dessa história que começou lá em 2012. Um pedido, então, do Marco Aurélio para que, olha, as minhas contas não passaram no plenário. Eu peço que por favor, Justiça, né, me conceda esse direito de o plenário deferir isso aí, de aprovar ou rejeitar isso aí. Então, quer dizer, aí vem o argumento. Aí a gente consegue entender um pouco o lado do argumento da defesa, né, da oposição, no caso hoje, né, são os vereadores do PT, e o lado da situação, que hoje é base do governo. Então você tem os dois argumentos que, na verdade, eles são válidos. Porque você não encontra aí um argumento que consiga sobrepor ao outro. Ambos têm sentido. Por quê? Porque esse processo todo começou por uma motivação, vamos dizer, política pelo esvaziamento. Mas tudo isso era possível porque estava na lei orgânica. O decurso de prazo não era uma norma, não era uma ação, vamos dizer, ilegal ou imoral. Não, muito pelo contrário. Ela fazia parte da lei orgânica, portanto válida juridicamente. Né? Agora, a partir do momento que retira-se esse termo da lei, aí vem a discussão também jurídica. Ser retroativo. Né? Exatamente. Essa medida a partir de agora ou serve para tudo que passou? Ela é anterior ou ela é posterior à publicação da lei, que é de 2018. Essa que é a grande discussão, que eu acho que vai ser travada ainda posteriormente agora, depois dessa rejeição das contas. Isso ainda vai acontecer na Justiça. Na Justiça. Aí já sai da nossa esfera aqui da Câmara Municipal e vai para a Justiça. E vai retomar de novo, vai voltar de novo aqui para a Justiça, aqui para a primeira instância, que o juiz vai analisar, vai para a segunda instância, quer dizer, então é um processo. Só que a gente tem que trazer as premissas para a gente entender o momento, porque senão a gente acha que não, mas a oposição está falando politicamente, e a situação está falando politicamente. Exatamente, eles estão falando politicamente. Mas existe um contexto, que é esse, que foi colocado em 2012. Rodrigo, o Márcio, que estava ontem fazendo a cobertura da sessão, o Márcio Martinelli, jornalista aqui da assessoria da casa, ele ouviu os vereadores aí envolvidos nessa disputa, o líder do prefeito na Câmara, o Rodrigo Salomão, do PSDB, e o líder do PT na Câmara, o vereador Arildo Batista. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre essa votação. Arildo, explica pra gente, você na tribuna defendendo a tese de que está muito mais para o lado partidário, para um lado muito mais político do que propriamente técnico. Mostra pra gente um pouco a relação dessa sua opinião. São processos que já estavam praticamente sacramentados, processos que à sua época, aí não convém a gente dizer como se deu esse procedimento, mas na verdade que foi jogado dentro da regra do jogo. Essas contas foram reprovadas. E assim, do nada, de repente, um grupo da Câmara que faz parte da base do governo, se valeram de uma vantagem numérica, criaram um artifício, né, fizeram uma alteração na lei para que pudesse se resgatar esses 4 processos e pudessem ser novamente julgados. Na verdade, só confirmar aquilo que já tinha sido, ou seja, rejeitado o parecer do Tribunal de Contas. Eu não vi nenhum tipo de vantagem fazer isso nessa legislatura, senão pela a ideia de que se pudesse trazer à baila aí o processo de um propenso candidato aí ao governo do município em 2020, para poder, de certa forma, sacramentar algo e meio que trazer assim, olha, Marco Aurélio está com as contas rejeitadas e isso, para ele, vai ser ruim, é negativo, né, do ponto de vista para a população. Mas é a regra do jogo, e como eu disse, não vi nada de errado, eles acharam que esse seria um momento propício para fazer isso, e a gente, como em número menor, levamos a desvantagem. Eu mantive meu posicionamento, acho que o Tribunal de Contas ele tem um papel importante, mas acredito que ele tem sido muito parcial nas avaliações e não conhecendo a realidade do município. Eu, enquanto vereador, procuro ser coerente, vejo o que foi feito e, de fato, foi investido na educação. Os técnicos lá acharam que não. Por isso eu mantive meu posicionamento de votar contra o tribunal, que na minha concepção, acho que o governo fez um bom governo, investiu sim na educação, tanto é que a crítica do atual governo ao governo passado era que se investia só em educação. Então fica uma coisa até meio contraditória. Mas como eu disse, eu respeito, né? Nós somos 13 vereadores e o que vale aqui é a decisão dos 13.
Peço que aguarde só um momentinho, Arildo, porque vamos falar agora com o Rodrigo, que é o atual líder do governo. Rodrigo, muito do argumento sustentado pela base do governo foi que essas 3 contas, elas não foram votadas pelos vereadores à época. Então seria necessário rever essa situação, até porque havia erros jurídicos, administrativos. É mais ou menos nesse panorama que se sustenta esse novo julgamento em relação a essas contas? Márcio, a gente não pode usar como pano de fundo, cortina de fumaça, a parte política. Não existe aqui uma briga entre PT, PSDB, ou de deixar alguém inelegível, rejeitar contas. Eu mesmo respeito muito o ex-prefeito Marco Aurélio, foi um bom prefeito da nossa cidade, mas o PT tem que aprender que ninguém está acima da lei. Em 2016, veio uma indicação do Tribunal de Contas dizendo que a gente mudasse a lei orgânica do nosso município, que estava errado. Tanto que essa casa voltou e o próprio Arildo votou favorável para que a gente mudasse o regimento interno, para que esses projetos não fossem empurrados com a barriga. Aconteceu o que aconteceu porque é ilegal, é inconstitucional. Parecer esse já dado pela Justiça. Nós estamos corrigindo uma distorção, uma recomendação da própria Justiça de estar revotando essas contas. Tanto que é ilegal que o próprio PT usa nas suas petições de defesa do Marco Aurélio, do Hamilton, essa ilegalidade na votação. Então nós revogamos a lei e agora estamos refazendo essa votação. Por quê? Até de uma forma legal, estava previsto de forma inconstitucional na lei orgânica de 1990 do município, que se não fosse votado pelos vereadores, o presidente da casa daria o parecer. E o que acontecia? Eles esvaziavam, como eles não tinham a maioria para aprovar essas contas, eles esvaziavam a sessão para não dar quórum e para dar, isso tem plena convicção, vendo as teses de defesa que foi feita pelo mesmo advogado que veio fazer a defesa hoje aqui na tribuna, aquilo lá foi uma orientação para que eles tivessem subsídios para defender essas contas e conseguir mais dilação de prazo, tudo, para que não interferisse no processo eleitoral dos ex-prefeitos que tiveram as contas rejeitadas. Prefeito, alguma coisa a acrescentar em relação a essa declaração, Arildo? Não, só um detalhe. Acho que o Rodrigo foi correto quando ele disse que a alteração foi feita. Eu votei favorável, porque também entendo que a moralização da casa é importante, portanto, votei favorável. Mas só que a gente tem que lembrar que só deveria valer isso a partir do momento que se votou a lei. Não pode retroagir. Nenhuma lei retroage para prejudicar alguém. E ali a gente percebeu que a gente, na verdade, caiu no engodo, né? Porque a ideia de se mudar a lei era para se criar depois uma emenda para que as votações anteriores pudessem voltar à baila. Então, é nesse sentido que eu faço a crítica. Daqui para frente, é isso mesmo, a regra é para todos. Mas o que já tinha passado não devia ter sido mexido, né? Eu entendo que eram processos que já estavam definidos. Se existe interesse ou não, é um problema da justiça com aqueles que são, no caso aí, os réus. Algo a acrescentar, Rodrigo? Não, na verdade, só para terminar, é que para o munícipe saber que foi feito, nós estamos cumprindo uma sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não é uma coisa inventada pela Câmara ou pela mesa. Volto a falar, para a gente ninguém está acima da lei. A sentença não é para ser discutida, é para ser cumprida. Tá aí, acho que ficou bem claro os dois pontos de vista, né? Tá aí o vereador Arildo e o vereador Rodrigo. Agradecer aos vereadores que participaram ali, saíram um pouquinho da sessão e conversaram com o Márcio, ali nos bastidores, o pessoal se movimentando, e tiveram a discussão ali tranquila, né? Cada um explicando o seu ponto de vista. Aqui na Câmara tudo é política, né? No bom sentido. Só para colocar a condição do Tribunal de Contas, o apontamento básico do Tribunal de Contas para a rejeição dessas contas, tanto de 2006 quanto de 2011 e 2012, foi relacionado ao percentual de aplicação do Fundeb, relacionado à educação, né? O Fundo de Educação, que na verdade a Constituição determina 25% de aplicação mínima, só que o município teria aí aplicado 24,68, 24,75 e 24,80 alguma coisa nessas 3 contas, ou seja, não chegou no percentual mínimo. Isso segundo o parecer do Tribunal de Contas, que foi acatado já na época e também agora ratificado pelos vereadores, né? Enfim, esse foi a principal... Esse era o ponto que causou a rejeição. Exatamente, é o ponto principal da rejeição das contas. Tá aí. Tudo bem, vamos continuar acompanhando, como você falou, Rodrigo, ainda... Volta agora as contas de 2001, provavelmente também teremos esse novo debate dessas contas. A gente vai acompanhando as consequências disso. Nas próximas sessões a gente vai acompanhando e falando também aqui no Bom Dia Jacareí.
Na primeira sessão ordinária aqui da Câmara Municipal deste ano, foram definidas as comissões permanentes para o biênio 2019-2020. No total, 9 comissões foram determinadas e, com base no regimento interno da Câmara, os integrantes de cada comissão foram escolhidos através de indicações de seus líderes partidários, de acordo com a proporção dos partidos e suas bancadas representativas na Câmara. E para você entender melhor qual a função de cada comissão, nós trazemos as informações a você. Então acompanhe agora a Comissão de Finanças e Orçamentos. Logo na primeira sessão ordinária do ano, foram definidas as comissões permanentes da Câmara Municipal de Jacareí para este biênio de 2019 e 2020. Mas você sabe o que é uma comissão? Na verdade, é bem simples. De acordo com o regimento interno da Câmara, as comissões permanentes são grupos de estudos de diferentes áreas, compostos por vereadores da Casa que têm a obrigação de avaliar projetos de lei antes de serem votados em sessão. O objetivo das comissões é estudar esses projetos, avaliando aspectos técnicos e também seu mérito, ou seja, se esse projeto tem de fato relevância e condições de existir, de ser colocado em prática. Neste biênio, 9 comissões foram definidas, dentre elas a Comissão de Finanças e Orçamentos, composta pelos vereadores Paulinho dos Condutores, do PR, Lucimar Ponciano, do PSDB e Arildo Batista, do PT, presidente da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento é uma das comissões mais importantes, porque elas têm como objetivo filtrar os projetos que são apresentados que envolvem questões econômicas, questões do orçamento da cidade e também, no caso, quando os projetos são apresentados pelos vereadores, se eles não têm algum tipo de impacto nas finanças do município. Ainda de acordo com o regimento interno da Câmara, os vereadores de cada comissão podem contratar uma equipe técnica especializada, uma equipe de apoio, para auxiliá-los na avaliação do projeto, caso necessário. A princípio, não dá para que nós sejamos técnicos e possamos entender tudo, porém, nós temos aí um staff, uma equipe de apoio que pode ajudar de acordo com as dúvidas que podem acontecer. Mas, de forma geral, esses projetos são praticamente autoexplicados, então a gente já consegue fazer uma leitura daquilo que vai impactar. Quando a prefeitura faz, por exemplo, a correção do salário dos vereadores ou apresenta algum projeto que vai dar algum tipo de isenção, que vai impactar nas finanças do município, ele já vem acompanhado de uma tabela que a gente chama de impacto econômico, que é qual a diferença que isso vai dar no orçamento, para mais ou para menos. Isso estando de acordo com a lei vigente, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, para nós é tranquilo, então a gente passa para frente para que os vereadores possam apreciar e votá-los. As decisões tomadas pelas comissões são exclusivas dos vereadores. Eles é que determinam o que pode ou não se tornar um projeto de lei. Por isso, a população sempre pode e deve acompanhar a atuação dos vereadores, apontando as necessidades do município. Lembrando que, ao longo do ano, audiências públicas abertas à população e transmitidas ao vivo pela TV Câmara Jacareí são uma oportunidade de acompanhar mais de perto as discussões feitas pela Comissão de Finanças e Orçamentos. 8 comissões. Das 9 comissões. Das 9 comissões, isso é ela e mais 8, comissões permanentes da Câmara Municipal. Ao longo do mês, você conhecerá mais sobre as outras comissões permanentes aqui da Câmara. Você pode consultá-las também em nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br, para ter acesso aos resultados da sessão que definiu os parlamentares de cada comissão. Lá no site tem lá os membros, o relator, o presidente e o funcionamento delas. E já que a gente está falando dessa comissão, nós teremos uma audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento no dia 26, às 3 da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara, aqui no plenário da Câmara. O rompimento da barragem de Brumadinho motivou uma série de propostas apresentadas na Câmara dos Deputados. Veja na reportagem quais são os projetos que procuram evitar novas tragédias, compensar as vítimas e punir os culpados. No início do ano legislativo, deputados já apresentaram mais de 10 projetos de lei ligados ao desastre de Brumadinho. A maioria altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, uma lei de 2010. Uma proposta detalha exigências para a operação de barragens.
2 projetos proíbem o método de construção usado em Mariana e Brumadinho. Um deles também obriga a contratação de seguro no caso de rompimento. Das 88 barragens brasileiras com essa tecnologia, 55 ficam em Minas, de acordo com o deputado Rogério Correia, autor do projeto. O projeto de lei proíbe essa barragem, ela para de funcionar imediatamente e eles têm 1 ano para fazer desativação delas. O que significa drenar a água, retirar o rejeito, entregar, portanto, aquilo que foi minerado, aquele local, em condições de novo para o povo sem riscos, porque essas barragens ficam lá sem ser desativadas e esta, por exemplo, estava desativada e mesmo assim ocorreu nessa tragédia que nós vimos em Brumadinho. Outras propostas aumentam as exigências dos planos de emergência para acidentes. O projeto do deputado Celso Sabino exige que antes do licenciamento sejam feitas audiências públicas com os moradores. Eu peço também que as atas das audiências públicas sejam anexadas ao processo. Então, o técnico do Ministério do Meio Ambiente ou o técnico do Ministério de Minas e Energias ou da Agência Nacional de Águas que for analisar esse processo, ele vai ter à sua disposição o que as pessoas que moram próximo à barragem falaram. O cheiro que elas sentem, o caminho que elas percorrem, o barulho que elas ouvem. Foram reapresentadas as propostas da Comissão de Mariana para equiparar rejeitos de mineração a resíduos perigosos e para aumentar o valor das multas. Deputados também querem mudar o limite da indenização aos trabalhadores vítimas de acidentes, que hoje é de 50 vezes o salário da pessoa. Além dos projetos, a bancada mineira está reunindo assinaturas para propor uma comissão parlamentar mista de inquérito. No caso de Mariana, 22 pessoas foram indiciadas, até hoje ninguém foi punido. O lobby das mineradoras é muito forte, por isso que os projetos não andaram na Câmara, não andaram no Senado, não andaram na Assembleia Legislativa e as pessoas não foram punidas no Judiciário. Então, fazer uma CPMI é fundamental, porque ela vai dar pressão em cima desse lobby e vencer o lobby que é forte. O pedido de uma CPI na Câmara já foi protocolado pela deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Tá aí, estamos acompanhando, né? E a gente espera que, de fato, essas propostas saiam do papel, porque quando teve o rompimento da barragem lá de Mariana, também houve propostas e projetos discutidos, mas que continuaram no papel. Então a gente espera que, infelizmente, essa tragédia que aconteceu motive para que leis sejam criadas e realmente colocadas em prática. A gente vê muita comoção, às vezes, dos políticos, né? Deixa a comoção pra gente, pro público, né? O que a gente espera deles é ação. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta receberemos aqui o vereador e vice-presidente da Câmara, Paulinho dos Condutores. Bom dia, Jacareí. Volta já. Quando a gente sai de férias, sempre esquece alguma coisa. Mesmo no modo stand-by, os equipamentos continuam consumindo energia. É preciso desligá-los da tomada. Se cada brasileiro adotar essa prática durante 30 dias ao longo de 1 ano, a energia economizada será suficiente para iluminar o Maracanã por 180 anos. Todos merecem férias, até seus aparelhos eletrônicos. Não desperdice energia. O Poder Legislativo de Jacareí, também no Instagram. Eu sou o lar. Eu lhes dou conforto. Eu abrigo suas famílias.
perceba-me como realmente sou. Lar, doce lar. Eu sou o seu refúgio. Eu sou o chão que os sustenta, a base que os mantém firmes, os muros que lhe dão abrigo, o teto que o protege. Eu sou o seu lar. Se vocês não cuidarem de mim, eu não posso cuidar de vocês. Você sabe como descartar corretamente o material reciclável que sai da sua casa? Os vidros quebrados devem ser embalados em jornais ou em recipientes que evitem a lesão aos catadores, sendo devidamente identificados. Os remédios vencidos devem ser entregues nas UBSs e postos de saúde que farão o descarte corretamente. Já os remédios dentro do prazo de validade devem ser entregues na Cruz Vermelha. Todo o material descartado, papéis, plásticos, metais e vidros devem estar limpos e secos para que as 44 famílias, membros da Cooperativa de Catadores Recicla Jacareí, consigam um preço melhor sobre esse material, pois empresas recicladoras compram esses resíduos. É isso aí, colabore com a coleta de resíduos aqui da cidade. Além de ajudar as pessoas que sobrevivem do material reciclável, você ainda contribui com o meio ambiente. Entre cipós e bromélias, melhor, gravatás, vive um pássaro que só existe neste lugar. O seu canto potente chama a atenção. Destemido, se aproxima sem cerimônia, mesmo sendo raro e famoso. É o gravatazeiro. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. Fala aí, rapaziada, suave na nave. Quase metade dos acidentes fatal acontecem de final de semana, Joe. Vamos de boa, mano. O trânsito é coisa séria. Siga seguro. Chegar bem é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí. E quem está conosco é o vereador e vice-presidente da Câmara, Paulinho dos Condutores. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos. Estamos aí à disposição. Falamos aqui do senhor no primeiro bloco, né? Teve um projeto ontem que foi adiado. Queria abrir então sua participação comentando esse projeto. É um projeto que ele trata da construção e instalação de banheiros, né, nas linhas, nos pontos finais dos ônibus, para que os funcionários, motoristas e cobradores possam ter ali, fazer a utilização do banheiro.
é uma questão, tem uma realidade, esses profissionais não têm, eles acabam usando bares, casas particulares. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão para a gente aqui. Na realidade, né, na nossa convicção, é um projeto excelente, né? A gente que trabalha aí há muito tempo no transporte, a gente sabe da dificuldade, né? Hoje, para você ter ideia, mais ou menos um exemplo, né? Hoje a empresa tem em torno de 500 funcionários, né? Praticamente 2, 3% desses funcionários, tudo afastado com problema de saúde, né? Não dá tempo de ir no banheiro, e quando não dá tempo de ir no banheiro, chega nos pontos finais, não tem um banheiro adequado para que eles possam utilizar, né? Então, em várias cidades tem, eu acho que Jacareí, uma cidade do porte do tamanho de Jacareí, não tem um terminal urbano, né? Quando se implementou aqui a integração, a gente já sabia que essa integração ela não ia funcionar, e não funciona, né? Se você for nas grandes cidades como Curitiba, Londrina, lá sim existe um terminal urbano, onde todos os ônibus entram dentro daquele terminal, né? E as pessoas utilizam aquele terminal ali para pegar o ônibus para ir para outros bairros sem ter que pagar uma segunda passagem. E ali os motoristas podem utilizar como banheiro para fazer suas refeições e tudo mais. Então a gente ficou surpreso, né, porque no meu entendimento eu achei, né, que essa casa, né, principalmente os vereadores e muitos vereadores aí que se dizem andar de ônibus, votaram ontem praticamente pedindo adiamento de mais 10 sessões. Né? E a gente estranha, né, porque na casa também a gente tem 2 médicos, Rodrigo Salomão e a doutora Márcia, né, que sabe da necessidade das pessoas hoje que passam muito tempo sem ir no banheiro, né, os tipos de doença que pode pegar, mas infelizmente pediu esse adiamento por mais 10 sessões, mas a gente vai continuar cobrando, né? Vamos continuar cobrando, e a gente não acha justo, né? Os motoristas continuam sofrendo, o motorista continuar nessa situação, né? E a população também, né? Eu creio que a população é solidária, muitas vezes você entra dentro de um ônibus, né? Dá um exemplo aqui, linha Pagador de Andrade, você entra, o motorista mal-humorado, muitas vezes ele está com vontade, acelerando o ônibus para chegar logo no local onde ele possa fazer as suas necessidades, né, que é imprevisível, né? A gente não sabe quando vai dar vontade, né, de fazer essas necessidades fisiológicas, né? Então, acarreta tudo isso, né? Muitas vezes o motorista não atende bem, o cobrador não atende bem por isso, né? E a gente acha um absurdo, né? E a administração, né, muitos vereadores diziam que a prefeitura não tem condições. A responsabilidade é da prefeitura, né? Porque se a gente for jogar tudo que a prefeitura não tem responsabilidade, que não pode, né? Igual eu falei ontem em relação à saúde, né? A saúde vai mal em Jacareí, nós não podemos culpar a Caminho Damasco. A responsabilidade é da prefeitura, né? A prefeitura ela tem que ser coautora, ela que na realidade ela é responsável pelo transporte aqui na nossa cidade. E a gente votou aí para se formar a mobilidade urbana, a Secretaria de Mobilidade Urbana, e hoje, né, o pessoal ainda sente na pele, não houve mudança nenhuma no transporte, né? Eu estou há 27 anos no transporte, né, aqui em Jacareí, né, eu já fui diretor da Federação de Transporte do Estado de São Paulo, em várias cidades que a gente vai, a gente vê a diferença do transporte, e aqui em Jacareí não muda nada. Né, os bairros aqui aumentaram, a cidade aumentou e a empresa, na realidade, ela diminuiu o número de funcionários. Né, quem paga com isso é a população, é os trabalhadores, né, como Chácara de Guararema, que não tem ônibus, né, o Remédio não tem ônibus, né, vários bairros sem ônibus, né, Campo Grande, Jardim do Vale, eu acho que é inadmissível, né? Quantos requerimentos que a gente, vereador, faz pedindo mais ônibus no Jardim do Vale, e a empresa não coloca ônibus, mas o empresário é aquilo, né? Ele está defendendo o que é dele. E se a prefeitura não apertar, se a mobilidade urbana não cobrar, né? E eu acho que tem que parar também nessa casa, o que a gente vê em cada discurso, em cada requerimento, é dizendo, porque houve um contrato no passado, né? Que a administração passada assinou o contrato, mas se a gente for ficar por esse contrato da administração passada, a população vai continuar sofrendo. E qualquer contrato nós sabemos que é passivo de ser suspenso a qualquer momento. Né? Eu acho que tem que trabalhar, o prefeito agora entrou, ele tem que ter essa prerrogativa. Né? Se o transporte vai mal, tem que mexer, tem que chamar a empresa e dizer, dessa forma não dá. Vereador, aqui na casa, no ano passado, a Comissão de Transportes discutiu esse contrato, chegou a uma conclusão, encaminhou para o Ministério Público. A gente não teve uma resposta disso, da legalidade da renovação do contrato. Como é que está essa questão jurídica do contrato da JTU com a Prefeitura de Jacareí? Então, a gente fez aqui na comissão, né, que tinha que fazer, encaminhar ao Ministério Público, e a gente está cobrando, né? A gente tá não sempre, teve resposta ainda, o não Ministério não resposta, não se manifestou até agora, né? E a gente espera que se manifeste, né? Porque eu acho que é uma questão importante, né? Está mexendo com vidas de pessoas, né, que precisam utilizar o transporte, e se continuar dessa maneira, infelizmente, né, o povo vai continuar sofrendo, né? Os bairros estão aumentando, não tem ônibus, o Ministério Público não se pronunciou, né? E a passagem aumentou ano passado, né? E a gente teve toda aquela discussão que está fazendo auditoria na empresa para ver se realmente o preço da passagem é aquele ou não, mas que seja uma auditoria de verdade, né? Não é uma auditoria para maquiar e dizer eu fiz, né? Então, a gente participou de várias auditorias, várias audiências públicas. Não fazer audiência pública de verdade, auditoria de verdade, não vai ter os números exatos,
né? E o ano passado foi dada uma isenção para a JTU, né? E quando o prefeito mandou para essa casa, o PPA, para a gente ser votado, né? Eu acabei descobrindo, mais o meu advogado, que ali estava embutida a isenção desse ano de novo da JTU, sem que ela mexesse no transporte. A gente fez uma emenda, né? E graças a Deus essa emenda passou, que esse ano não tem isenção de IPTU. Porque não adianta a gente ficar mentindo para a população, dizer assim, não, teve a isenção do imposto da empresa, né, mas, quer dizer, diminuiu o valor da passagem. Né, as pessoas vão pagar 4,10, mas nós sabemos que não é isso. Né, porque eles alegam que esse valor do imposto não chega nem nos cofres da prefeitura, que a empresa deixa de pagar. Se ela deixa de pagar, se ela pagar, vai para os cofres da prefeitura. Né, e houve toda aquela discussão, né, que o dinheiro era para fazer as obras da Diogo Fonte, está tudo parado ainda, não fez nada. Então a gente está cobrando, a gente crê que em cima de uma auditoria de verdade, para saber de fato os valores que a empresa gasta por IPK e tudo mais, aí a gente vai ter uma noção mais ou menos de quanto deve ser a passagem aqui em Jacareí. O que dificulta um pouco, porque como é só uma empresa, a gente fica meio que amarrado nessa situação de depender única e exclusivamente do serviço de uma só concessionária. Sim, eu acho que na realidade, né, para mim, né, independente de empresa ou não, na minha concepção, aqui em Jacareí tinha que quebrar o monopólio. Porque até a própria administração, até o executivo, ele tem mais fôlego para ele trabalhar. Porque hoje, se ele for bater alguma coisa contra a JTU que ela não quiser, ela pode muito bem retirar os carros dela e amanhã não tem mais ônibus. Né? A gente tem essa consciência. Né? Agora, quando você coloca mais empresa no mercado, com certeza você tem uma válvula de escape a mais para cobrar de certa empresa e aí começa a concorrência, né? Porque uma empresa ela não quer perder para outra. Né? Hoje, São José, por mais que diga que mas é o mesmo dono, mas são 3 empresas em São José. Né? Então a gente acha que a quebra do monopólio hoje, aqui na nossa cidade, seria essencial. Né? Mas enquanto continuar uma empresa só, infelizmente, fica a prefeitura, fica nós vereadores, a gente fica todo refém de uma empresa que comanda todo o transporte na nossa cidade. É um assunto sério para a gente discutir. Bom, a comunidade surda ainda sofre com a falta de inclusão, mas no Jacareí Rugby isso está começando a mudar. Nossa equipe foi conhecer um pouco da história do Iago. Dá só uma olhadinha. Imagina ficar o tempo todo assim, no silêncio. Para o Iago, o som não faz parte da comunicação. Ele expressa seus desejos, angústias, medos de modo gestual, pela Libras, a língua brasileira de sinais. Aos 4 anos, o paulista da pequena cidade de Pirajuí teve meningite e perdeu a audição. Foi no esporte que ele encontrou um novo sentido. Em 2011, o atleta iniciou no rugby e de lá para cá foram 4 times até chegar na equipe de Jacareí. Sua rotina é acordar cedo, ir para a academia, procurar um emprego, já que ele precisa de uma renda extra para se manter na cidade. E um pouco mais tarde, treina com seus companheiros do rugby. Em casa, ele não fica à toa não. Além das tarefas domésticas do dia a dia, Iago é responsável pelo café da turma. Ele até preparou uma rodada para nossa equipe. E numa rápida conversa conosco, com a ajuda da intérprete de Libras da TV Câmara Jacareí, Tânia Alisson, ele explicou a felicidade de estar aqui. Junto com meu amigo, eu vim pra cá, vi a casa e achei legal. E aqui no time, a gente já conseguiu tudo isso. Tem muitos troféus. E eu amo esse lugar. Mas os desafios são muitos. Iago não foi alfabetizado em Libras, então tem algumas dificuldades que não ficam restritas a ele. Segundo o Censo Demográfico de 2010, publicado pelo IBGE, há cerca de 7,5 milhões de pessoas com alguma dificuldade para escutar no país. E aproximadamente 2.143.000 pessoas com grande dificuldade ou que não conseguem ouvir de maneira alguma. E a acessibilidade para a comunidade surda ainda é um desafio, principalmente para realizar tarefas do dia a dia. Mas aqui no Jacareí Rugby, o acolhimento foi imediato. Basta algumas adaptações aqui e ali. A gente se entende. Eu consigo, de alguma forma, explicar para ele o que eu estou querendo. E através de mímica, eu não sei Libras, até passou a ser um desafio. Eu passei a me cobrar um pouco por aprender mais. Hoje eu não estou fazendo nenhum curso, nada, mas com certeza é algo que eu faria.
Mas a gente se entende, a gente consegue se entender. Mesmo jeitinho usado pelo Joel, só que no caso dele é um pouquinho mais complicado, pois é argentino e não entende muito bem o português. Mas como treinam juntos e moram no mesmo alojamento, tem de arrumar uma solução, né? Ele se maneja bem, né? Ele faz se entender. Eu tomo café da tarde junto com ele, muitas vezes eu vou com ele para a academia também. A gente tem uma conversa diária. Isso aí, Joel. O respeito ao próximo também é uma forma de inclusão e o esporte tem um papel importante nesta ação. A vinda do Iago trouxe alguns desafios para a gente, pela questão de ele ser um jogador portador de deficiência. E isso vai um pouco de encontro à filosofia que o clube desenvolve no município, né? Que é através do esporte encontrar ferramentas e oportunidades para oferecer para os seus jogadores. Conviver com as diferenças para que tenhamos uma sociedade mais justa. Este é o desafio do mundo contemporâneo. Aí, mais uma história de superação. Mais uma vez o rugby Jacareí se destacando não só ali no campo, né? Mas também fora dele. Bom, a gente está aqui conversando com o vereador que está agora presente em 2 comissões, né, que foram, como a gente falou no primeiro bloco, foram votadas e foram definidas na primeira sessão ordinária, que é de Constituição e Justiça, e também de Esporte, Cultura e Educação. Quais são as perspectivas aí para essas 2 comissões, vereador? Eu acho que boa, né? Eu acho que a gente integrou com mais alguns vereadores que estavam em um partido só, né? E eu acho que uma das importantes é do esporte, né? Que a gente vem num trabalho muito grande em relação ao esporte. Inclusive, parte da nossa emenda impositiva, a gente destinou para a área do esporte, né? Vários campos na cidade, academia ao ar livre, que a gente acha que é importante investir no esporte, também a saúde, né? E da Constituição e Justiça também, que é importante. Então, a gente não quis tá em outras comissões, né? Mas essas 2, né? E principalmente a do esporte, né? Porque o esporte eu acho que é fundamental na cidade, na vida das pessoas, né? E a gente vai, esse ano, intensificar muito no esporte e trazer verba. A gente já está vendo com o nosso deputado aí, estadual e federal para que a gente possa investir firme no esporte esse ano aqui em Jacareí. Vereador, qual que o senhor acha que é a prioridade para esse investimento no esporte? É bolsa para atleta, melhoria das condições técnicas, a gente fala de campos, de equipamentos, como que o senhor vê qual que seria a prioridade? Sim, eu acho que bolsa para atleta, né? Hoje aqui o que a gente viu aqui na nossa cidade, existe muita dificuldade, né? Tem muitos atletas aqui que não tem apoio nenhum, né? A gente teve um exemplo aqui no Taekwondo mesmo, né? O menino aqui do Jardim Emília, né? Foi até fora do país disputar em outra cidade aí e não teve investimento nenhum, apoio nenhum da prefeitura. Então a gente quer esse ano ver se a gente consegue controlar isso para que eles possam ter esse apoio, né? Para que possa ter essa ajuda e principalmente no futebol, né? Futebol aqui na nossa cidade muitos anos teve esquecido, né? Hoje, se você pegar, a maioria dos atletas daqui sai para jogar os seus campeonatos em outra cidade, isso é ruim, né? Então a gente está fortalecendo isso, estamos trabalhando firme, né, para arrumar alguns campos aqui, né, na nossa cidade, que é importante investir. Eu acho que o esporte é tudo, é fundamental, né? Tem o rugby também que está despontando, né? A gente está aí, vamos trazer a verba para o rugby também, que a gente está acompanhando junto, e enfim, eu acho que todos os esportes é importante, né? Então, naquele que a gente vê que a gente tem condições de chegar e ajudar, nós vamos estar trabalhando firme. Bem. Bom, vamos conferir agora as vagas de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador, o PAT de Jacareí. Temos aí hoje no PAT uma vaga para açougueiro, uma vaga cozinheiro, também para promotor de vendas uma vaga e supervisor comercial uma vaga. O PAT fica ali na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro, lá no Atende Bem Trabalhador, bem próximo ao Colégio Silva Prado, o SENI, funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Você confere o site da prefeitura aí também na nossa tela. Você pode ter as informações das vagas do PAT e outras iniciativas que o PAT realiza aqui na cidade de Jacareí. Bom, e assim como na Câmara Municipal, o principal ator é você, cidadão aqui de Jacareí. Em nossas matérias isso também não é diferente. Por isso hoje nós vamos conhecer a história do marceneiro Marcos, que com suas habilidades artesanais consegue transformar peças de madeira em móveis que parecem verdadeiras esculturas. Dá para acreditar que esse móvel é feito de madeira?
É muito charme para uma cômoda, né? E a ideia surgiu como um desafio em um dos grupos de marcenaria do qual o Marcos faz parte. Ele foi o único a conseguir completar a missão. E olha que a cômoda é só um dos exemplos do que o Marcos consegue fazer, pois com a prática dos anos, o marceneiro aprendeu a criar e transformar os materiais que passam pelo seu ateliê, conhecido como artefatos caravelas. O meu primeiro serviço que eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, trabalhei na Lavalpa, sabe, a antiga Lavalpa. Então já entrei de carpinteiro lá, sabe, aprendiz de carpinteiro. Marcos nasceu aqui no município e é casado com a Marli. Hoje, com 53 anos, já passou por muitas empresas, sempre trabalhando com marcenaria. No entanto, aos 25 anos, uma pausa forçada por causa de um acidente de moto testou o amor de Marcos pela sua profissão, o deixando anos afastado da atividade. Mas aí demorou muito tempo, mas aí eu consegui, sabe, pôr na cabeça que a melhor coisa que tem que fazer é voltar, né, a trabalhar e, sabe, ser útil e mostrar que vale a pena, né, de mostrar uns belos trabalhos assim, sabe, e que é minha paixão. O marceneiro retomou suas forças e voltou até a estudar. Aí eu fiz um curso de agrimensura aqui na Escola Agrícola e me ajudou muito na parte de escala e desenho, sabe? Quer dizer, a agrimensura mete uma pensa em medir terra, essas coisas, né? Só que para mim a parte de desenho de escala foi muito importante para mim. Aí eu comecei a ter mais confiança nos meus projetos, sabe? Então, quando você sai da máquina aqui e você vê que você conseguiu cortar o pé, né, bem, sabe, certinho assim, então parece que é inacreditável, sabe? A gente não acredita uma madeira assim, sabe, quadrada, né, virar uma peça tão trabalhada assim, sabe? Então, essa aí que é a maior alegria. No momento assim, a gente fica até meio, vou conseguir, nossa, que legal, né? E é um desafio, sabe? Todo dia a gente pega e tenta cada vez caprichar mais para, tipo assim, né, evoluir no trabalho e conseguir alcançar cada vez melhor o serviço. Sempre procurando a perfeição, as peças que saem do ateliê do Marcos são para dar vida, criatividade e charme a novos espaços. Tem aqui, ó, o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra, sabe? Esse aí é um filósofo grego, né, Aristóteles, que eu trabalho aqui dentro, sabe, eu tenho um prazer imenso do que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que isso que tem a ver, sabe, com a qualidade do meu serviço. Porque eu faço, porque eu amo mesmo, sabe, o que eu estou fazendo. Eu faço as coisas de coração, sabe? Que eu quero ser tipo assim, um Gepeto, sabe? Um Gepeto da vida, sabe? Tá aí. Olha só, e a gente viu, né, na matéria é citado que ele sofreu um acidente, e esse acidente deixou uma sequela no braço do Marcos. O Marcos faz tudo isso, ele tem um movimento só de um dos braços, né? Então ele não tá com o braço quebrado ali, é uma sequela que ele teve desse acidente. E isso não impediu ele de se reinventar, né? Ele começou a fazer essa atividade. Uma história depois. De superação e talento, né? Muito legal, e um material muito, muito bacana. E essa foi uma pauta, foi sugestão da nossa audiência, do nosso telespectador, o Matheus Lyon, ele que mandou pra gente. Muito obrigado, Matheus, pela sua sugestão de pauta. Antes da gente encerrar o programa, tem um assunto que eu queria conversar com o vereador, que é a questão do programa Bom Prato. O senhor fez um requerimento para a Secretaria de Desenvolvimento Social, perguntando qual que é o processo, né? Em que pé que anda esse processo? O senhor teve alguma resposta, visto que esse programa Bom Prato atenderia muita gente da população carente aqui da cidade? Sim, com certeza, a gente fez o requerimento, acho que a gente ainda não teve o retorno, né, se não me engano, um prazo de uns 15 dias aí mais ou menos, né, mas a gente já vinha nesse intuito, né, cobrando, a gente teve várias reuniões em São Paulo, né, com o secretário, junto com o deputado nosso André do Prado, né, e na última reunião que a gente teve eu, André do Prado, secretário de Desenvolvimento Econômico, o prefeito Isaías, né, e ficou acertado já que ia estar entrando em contato com o Jacareí já para ver o local e tudo mais, né, e não só o Bom Prato, como, né, uma verba aí que o Márcio França designou aqui para Jacareí de 4 milhões, fazer asfalto e tudo mais, né, o Dória, quando entra, ele veta, né, mas a gente está na expectativa aí, né, a gente já conversou para ver se a gente está marcando o mais rápido possível uma reunião com o secretário de Desenvolvimento Econômico, e esperamos, né, afinal de contas foi campanha do Dória, né, não só a questão da refeição, do almoço, mas ele disse que teria que ter também até o café da tarde e o café da manhã, né, e a gente está na expectativa aí de que ele contemple Jacareí, né, a terceira maior cidade do Vale, né, sendo que Taubaté e São José dos Campos já tem, né, muitas vezes as pessoas fazem uma inversão falando que não dá lucro, que as entidades não querem pegar, mas a gente não concorda não, nós achamos que a secretaria tem dinheiro
e a gente, enquanto vereador, tem que pressionar para que a gente possa ter esse benefício aqui na nossa Trazer cidade. Pra cidade, né? Exatamente. Tem gente que sai daqui de Jacareí, vereador, e vai almoçar um bom prato lá em São José. Sim. Muita gente, para você ter ideia, né? Quando eu trabalhava nas linhas aí, muitas vezes, várias pessoas pegavam um ônibus comigo e falavam, estou indo para ir para São José para almoçar lá. E muitas vezes não é nem porque, não vou almoçar para almoçar, é porque muitas vezes não tem a refeição em casa mesmo, né? É uma refeição boa, né? Uma refeição gostosa, e as pessoas que hoje, nós sabemos que infelizmente tem muita gente passando fome no nosso país, né? O desemprego está muito grande e as pessoas não têm que comer em casa, né? E se está sobrando dinheiro da secretaria, a gente vai trabalhar firme para impulsionar, para a gente trazer esse benefício aqui para a cidade, que vai ajudar muito a população carente. Aí. Bom, muito obrigado, vereador, pela sua participação. Quer deixar algum recado aí para quem está nos acompanhando? Não, a gente que agradece, né? É só acompanhar o nosso trabalho, né? A gente agradece as pessoas que nos procuram no gabinete, né? A gente gosta de ir muito nos bairros, os problemas aí que existentes, né? E cobrar, né? Então, é igual eu falo, pessoal, acho que nós vereadores fomos eleitos para estar à disposição da população e do povo, né? Isso a gente vai continuar fazendo até o fim do nosso mandato, com muita seriedade. Bom, muito obrigado você também que está nos acompanhando pelas redes sociais ou pelo canal 12 da NET. O Bom Dia Jacareí vai ficando por aí. Entre em nosso site, lá você tem todas as informações da Câmara Municipal, tem também os endereços do YouTube, Facebook e muito mais. Bom, você pode acompanhar nossas reprises logo mais, a primeira ao meio-dia e também para quem gosta de ficar acordado até mais tarde, às 11 horas da noite. E também pode nos assistir 24 horas pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. O Bom Dia fica por aqui, mas amanhã a gente tem um encontro marcado a partir das 9 horas da manhã. Até lá!